Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso segundo dia de aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Estamos no último bloco. Agora estamos concluindo essa parte de metodologia científica e as nossas aulas estão sendo gravadas. Gil, que nem eu falei há pouco, né, no intervalo, todas essas estruturas que são complexas, eu compararia ao que eu acabei de dizer, que veio como insight, que nem um churrasco. Se a gente tem um conteúdo, elas têm sentido de existir. Tem carne, tem linguiça, tem frango, tem picanha, não tem sentido a churrasqueira e o carvão. Agora, não tem carne, tem nada. Você vê lá a churrasqueira e o carvão, você só fica passando vontade. Não é verdade, irmãos? Então, toda a estrutura da metodologia científica é magnífica, desde que tenha carne, para a gente botar na brasa esse churrasco e fazer uma boa comida, tá bom? Então é isso aí. Continuando aqui a última parte, né? Nós estamos trabalhando sobre o material do professor Sandoval. Aí ele trouxe também aqui para nós mais citações, mais exemplos. Vou passar rapidamente aqui. Ele pegou material, inclusive, da Universidade Federal Santa Catarina. Olha só que interessante. Só para vocês verem como esse assunto é vasto e, ao mesmo tempo, é rico, né? Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Só vou dar uma pincelada bem rápida. Já passei para vocês. Deixa eu compartilhar. Procedimentos para apresentação e normalização de trabalhos acadêmicos. Citação. Esse trabalho é da Maria Bernadette Martins Alves, Mali e Lopes, Universidade Federal de Santa Catarina, em 2006. Citação. NBR 10520, 2002. O que é citação? Aí ela vem explicando, é uma menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Essa é a regra da NBR. Por que usar citação? Dar credibilidade ao trabalho científico, fornece informação a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa, fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto objeto de sua pesquisa. Formas de citação direta e indireta e outras formas de citação. E aqui vem mais uma vez as explicações de uma citação direta, a gente já viu. Citação indireta, uma paráfrase. E dicas para se fazer uma citação indireta. Leia-se e releia-se o texto original até que seja capaz de reescrevê-la com as suas próprias palavras. Não use aspas nas citações indiretas, nas paráfrases. Anote os dados referentes à fonte, sobrenome do autor, seguido do ano da publicação da obra. Faça referência no final do trabalho. Então, aí vem alguns exemplos, citação direta, regras gerais para citações. Olha, ela vem com o autor, o ano e página, o autor e o ano e página, que são dois exemplos. Muito interessante, né? Citação direta, regras gerais para apresentação. E aqui, mais uma vez, mostrando o recuo, mostrando que há uma diminuição na letra, a margem de 4 centímetros. Citação de citação, e aqui vem alguns exemplos. Citação da citação. Citação do texto traduzido. Olha só. Mais um exemplo. Que é referência. Informação verbal. Falas até 3 linhas, é aqui vem mais alguns exemplos de falas. Colchetes, quando se põe os colchetes, onde. Citação direta, regras gerais para apresentação. Sistema de chamada, autor, data, exemplos, citação direta, citação indireta, e aqui ela vem trazendo todas as suas fundamentações. Sistema de chamadas, numérico, no texto, em nota de rodapé. Não estou lendo tudo, tá, irmãos? Porque seria até um pouco exaustivo para vocês. Só estou dando os caminhos, como eu já disponibilizei esse material, vocês podem estar pesquisando com mais detalhes depois, sabe?
Autor, data, regras gerais, né? As indicações de autor incluídas no texto devem ser feitas em letras maiúsculas e minúsculas, indicando-se a data e página entre parênteses. E aqui vem alguns exemplos. Outros exemplos, né, de autor, data, regras gerais, entre os parênteses. Notas de rodapé. Deixa eu só ver aqui quem está chamando. Opa! Oi, Júnior. Acho que o irmão Júnior caiu, né? Júnior? Oi, Júnior. Caiu a sua chamada, né? Caiu. E pediu para eu te receber de volta. Não tem problema. É. Voltando aqui. Agora vem aquela questão das expressões latinas, irmãos. O que elas significam, né? Ibidem, ibidio, ou seja, o significado é da mesma forma. Por isso que em várias citações de vários livros, temos umas palavrinhas ali. O que significa? Aqui é o significado. Usando quando se faz várias citações seguidas de um mesmo documento. Olha lá. Então, Silva citou na página 120, e agora, da mesma obra. Pode ser colocado dessa forma ou dessa. Aqui a mesma coisa, idem, ou seja, do mesmo autor. É por isso que se deriva até essa expressão, idem, né? É do mesmo autor. Obra diferente do mesmo autor. Tá vendo? Opus citatum, opção citada, obra citada. Refere-se à obra citada anteriormente, página diferente, quando houver quando houver intercalação de outras notas, né? Por exemplo, você está fazendo uma citação do Silva, fez uma citação do Pereira, agora vem de novo falando do Silva. E aí você coloca, conforme a obra citada, página 93. Você não precisa, todas as vezes, colocar Silva, ano tal, você simplesmente coloca obra citada, ou melhor, Silva, obra citada, com a nota de rodapé da parte que você está citando. E aqui também outra expressão latina, locus citatum, ou loci citi, lugar citado. Refere-se à mesma página de uma obra citada anteriormente, quando houver intercalação de outras notas, né? Então, são essas expressões latinas. Tá bom? As expressões latinas somente podem ser usadas em nota de rodapé. Das expressões latinas, a expressão apud também pode ser usada no texto. Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Só para informar, né, Gil, como você mencionou, é muita informação, mas assim, essas informações vão ser úteis no trabalho de vocês. Aí sim, no dia a dia, perceba, no dia a dia nós acabamos não utilizando, mas por incrível que pareça, irmãos, toda vez que eu estou fazendo o meu sermão, que eu lembro de algo, de algum autor, eu já pego lá e dou um Ctrl Alt F e já faço a minha citação. Coloco, por exemplo, né? Shed coloca a página. Shed disse tal coisa. Porque é muito importante, porque uma hora, quando eu, de fato, estiver ali fazendo o meu livro, eu já sei que eu tirei aquela ideia do Shed. Tá bom? Agora, e nas minhas mensagens ou estudos, eu falei, irmãos, eu aprendi isso com alguém, com um professor, com um autor, eu não me lembro a fonte. Então, mas essa é uma maneira de dar honra aos meus mestres, mas não é o ideal, porque eu acabo não lembrando quem foi, mas eu acabo prestigiando que essa ideia não é minha. Ou seja, estou honrando os meus mentores, os meus mestres. E graças a Deus, como eu tive um acervo bom de pessoas, tem vezes que a gente não lembra, né? Você fala, qual foi o professor que me disse aquilo? Acontece, né? Aonde eu aprendi tal lição, né? Tá bom? E para a gente estar agora, deixa eu só dar uma olhada aqui. É como uma planta para a construção de uma casa. Como? É como uma planta para a construção de uma casa. Praticamente, né, Júnior? Agora vamos para a questão do fichamento, né? O que é um fichamento, irmãos? Eu só vou passar aqui para vocês, nós não vamos ler, tá?
Só vou passar aqui para vocês verem essa questão do fichamento. Fichamento, resumo e resenha. Esses dias, enquanto eu conversava com vocês, alguém falou, pastor, o senhor pediu resumo, resenha, o que é isso? Pois é, agora a gente vai estar aprendendo qual é a diferença de um fichamento, de uma resenha e de um resumo, tá bom? Então vamos lá, rapidamente. Leia para nós, Maísa, por favor, rapidinho, né? Bem, pastor. Fichamento, resumo, resenha. Fichamento, conceito. É o processo de armazenar informações em arquivos mediante o uso de fichas ou de computador. Tipos de arquivos. De fichas bibliográficas, de leitura, de ideias, de citações. Antigamente, meus irmãos, era muito comum você realmente ter um fichário onde você anotava essas coisas. Hoje em dia a gente usa os artifícios tecnológicos, né? É óbvio. Mas ainda, eu me recordo que nos meus dias de aula, o pastor Enéas Tonini, ele ia com as suas fichas de aula. Ele ia com as suas fichas, ia trocando as fichas. E ia fazendo ali a sua aula, ia fazendo as suas anotações. Então, era uma maneira antiga, né? Hoje nós temos tablet, nós temos os nossos recursos aqui, como slides e tantas outras ferramentas, né, para isso. Pode ver, meus irmãos, só muda a natureza, ou aprimora a tecnologia, mas os princípios são os mesmos, né? Os princípios são os mesmos. Fichamentos. Deve conter? Maísa, por favor. Cabeçalho, referências, corpo, local onde se encontra a obra. Todo esse material que eu estou apresentando para vocês, eu peguei com o professor Sandoval, é do professor Dr. Roque Pereira da Silva, tá, meus irmãos? Tipo de fichamento. De leitura, indicação bibliográfica, de assuntos, títulos de obra, de transcrição sem cortes, de transcrição. Elementos básicos de uma ficha: cabeçalho, referência, texto, local onde se encontra a obra, espaço destinado a esquema ou plano de ideias de quem vai redigir. Para ser usado quando for necessário, mais de uma ficha, utilize-se letras maiúsculas, A, B, C, e assim sucessivamente. Tá bom? Modelo de ficha, e aqui vem esse é o modelo de ficha. Podem ver, meus irmãos, que aqui, ó, essa é uma ficha de biblioteca, né? Da universidade, dessa universidade. Vocês sabiam que existe o curso superior de bibliotecário? Sim. Né? Curso... Quem não sabia? Quem não sabia? Eu não sabia. Pois curso... Acho que é 2 anos, 3, parece que é o... Esqueci o nome agora. Tem um nome técnico, né, Júnior? É o curso... Que forma a pessoa como organizar uma biblioteca, como estruturá-la, como dividi-la em temas, É muito interessante. Por exemplo, meus irmãos, minha biblioteca ela está do meu jeito. Ela não está organizada nos termos técnicos, porque eu não tenho essa formação. Então, como eu organizo a minha biblioteca? Eu organizo ela por temas. Então, as matérias X eu coloco de um lado, as matérias Y de outro, e assim eu vou organizando. Se eu compro um livro, que é um comentário, vai para dentro dos comentários. Se eu compro um livro mais inspirativo, eu tento ver mais ou menos qual é a linha dele. Se é um livro de liderança, se é um livro de teologia sistemática, eu deixo com os livros de teologia sistemática. Se é um livro de homilética, eu deixo com os livros de homilética. É assim que eu vou organizando. Mas essa é a forma do Raimundo organizar, tá bom? Mas existe toda uma estrutura técnica para isso. Imagina uma universidade como a USP. Né? Hã? É o curso de tecnólogo. Tecnólogo, né? É um tecnólogo, mas é de bibliotecário. Tecnólogo, mas é muito interessante. E agora vamos aqui, o que é o resumo, irmãos? Pode ler para nós, Júnior, por favor. Eu? Sim, por favor. Resumo, conceito. Apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto, ressaltando suas progressões e articulações. Medeiros, 2002.
Objetivo: apresentar ideias ou fatos essenciais de um texto, mantendo fidelidade ao pensamento do autor. Ou seja, se apresenta as ideias ou fatos, mas você tem que manter a fidelidade. Agora, irmãos, vou falar uma palavrinha aqui. Como é vulgar você roubar a ideia de alguém e não dar fonte, não? Como é vulgar. Eu apresento aquilo como se fosse uma criação minha. Isso é muito vexatório. Eu sei que muitas vezes a gente pode até cometer esse deslize no calor ali do momento em que estamos pregando, estamos ensinando, e vem aquela ideia. Mas, na medida do possível, se esforcem, irmãos. Deem as fontes. Deem as fontes. Porque é honroso. Isso demonstra o seguinte: em primeiro lugar, que você não precisa roubar nada de ninguém. Muito menos roubar o pensamento do outro. Segundo lugar, demonstra que você aprendeu com alguém. Que você é um aluno e que você, além de tudo, está passando aquela informação e que aquilo que está sendo útil aos outros será a eles porque foi a você. Então, quando uma pessoa extrai tudo isso, plageia, é muito vil, é muito vil. E olha, irmãos, muita gente faz isso, viu? Muita gente, é uma pena, tá bom? Teologia pastoral, a gente trabalha mais essas ideias. Resumo? Pode ler, Júnior, rapidinho para nós, por favor? Destaca o assunto, o objetivo do texto, as conclusões do autor. O texto deve ser redigido em linguagem objetiva, não apresentar juízo crítico, evitar repetição de frase inteira do original, respeitar a ordem das ideias. Joia. Técnicas para elaborar um resumo, e aqui ele vai dar algumas dicas, tá bom? Depois vocês se aprofundem sobre isso. Técnicas para elaborar um bom resumo, sendo um resumo crítico, evidenciar aspectos positivos ou negativos da obra resumida, principalmente quando é um resumo crítico, tá bom? Elementos fundamentais que devem ser observados na elaboração de um resumo. Parte fundamental da obra, o texto, progressão das ideias, correlação entre as partes. Resumo e a NBR, aqui onde trata essa norma. E aqui mais dados técnicos, né? Olha só, olha que interessante, irmãos. Até mesmo para se fazer um resumo, você tem critérios para o resumo, né? Objetivo, método, resultado e as conclusões. É determinado que deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Ter apenas um parágrafo, proceder às palavras-chave. Olha que interessante, né? Devem conter, quanto à extensão dos trabalhos acadêmicos, de 150 a 500 palavras. Opa, pastor, um resumo? Resumo grande. Nos artigos de periódico, de 100 a 250 palavras. Em breves indicações, de 50 a 100 palavras. Observação. O resumo crítico não estão sujeitos a limite de palavra, porque é crítico, né, irmãos? Interessante, né? Bem interessante. Agora, sobre resenha, leia para nós. Gil, resenha, por favor. Ok. Resenha. Relato detalhado das propriedades de um objetivo ou de suas partes constitutivas. É uma redação técnica que avalia, precisa e sinteticamente a relevância de um texto científico ou literário. Deve conter informações puras, fidedignas, linguagem na terceira pessoa. Joia. Resenha crítica já é uma observação, né? Já é uma coisa mais crítica, que faz apontamentos, né? Objetivo, oferecer informação ao leitor e decidir se consulta. Oi?
O Edil está falhando um pouco sua chamada. Não entendi, Edil. Está oscilando um pouco agora a sua chamada, viu, Edil? O que você falou, Edil? Está falhando um pouco minha internet, mas estou aqui, viu? Pode. Tá bom. Então, você leu sobre a resenha e agora a gente está falando sobre a resenha crítica, Edil. O objetivo na resenha crítica é oferecer informação ao leitor e decidir se consulta ou não o texto original. Combina resumo e julgamento de valor. Há uma diferença entre o resumo e a resenha, tá, irmãos? Então, assim, a grosso modo, Júnior, você, talvez na área do direito, costuma fazer mais esse exercício, né? Entre o resumo e a resenha, ou não? Sim. Né? A resenha é mais elaborada, né? O resumo, ele é mais direto, né? A resenha já é mais técnica. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Alguma dúvida? Não? Não. Aqui, irmãos, o professor também vai dar um outro modelo também, só vou passar para vocês, sobre fichamento, tá bom? Um outro. Ele vai fazer um outro modelo sobre fichamento, resumo e resenha. Então, a gente só vai agora passar, não vou ler porque a gente acabou de ver, então não há necessidade, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só vou passar, né? Fichamento, resumo, resenha crítica, artigos ou trabalho finais de disciplinas. Então, ele vem mostrando o que é um fichamento, capa do fichamento, corpo do fichamento e o resumo. Praticamente é o que nós acabamos de ver há pouco, tá bom? Só que são algumas outras abordagens um pouco diferentes. Então, por isso que eu estou achando que é desnecessário a gente ler. Essas obras são baseadas em fontes que tratam especificamente desse assunto, tá bom? Podem ver que aqui, ó, essa Maria Teresa, ó, ela escreve, ó, daqui é a fonte dela, a fonte, aqui também é uma citação da FUVEST, na USP, podem ver que eles vão trazendo artigos mostrando o que é isso. O resumo informativo, resumo crítico, dando uma outra característica do resumo, resenha crítica, estruturas da resenha, muito mais, né? Capa da resenha, aqui vai ser um trabalho assim, até mesmo para vocês, quando vocês quiserem se aprofundar sobre esses assuntos, aqui já tem uma boa explicação, tá? Referências bibliográficas, credenciais do autor, resumo da obra, conclusões da autoria, metodologia da autoria, referência teórica, crítica do resenhista, indicações resenhistas, lembretes. E aí vem aqui uma lista de exercícios, tá bom? Então, aqui agora ele vai dar também uma síntese de todo o trabalho de conclusão de disciplina, tá? E aqui ele vai dar algumas indicações muito interessantes. Aqui serve como que um roteiro, Gil. Lembra que você tinha falado, puxa, pastor, é muita informação, mas aqui, olha, ele já dá o suprassumo, tá vendo? Joia. Joia? Tranquilo? Ok. Vamos então aqui para resenha. Aqui vai ter um modelo de uma resenha que o pastor está trazendo aqui, ó. Fides Reformata, 12ª, primeiro ano, 2007, página 141, 144. Deixa eu publicar, que não publiquei. Aqui vai vir um exemplo de uma resenha. Olha que legal. Muitas vezes, meus irmãos, vocês vão estar lendo uma obra e não vai ter, assim, necessariamente o resenha.
Não vai estar. Né, Júnior? Não vai estar, mas você vai identificar que é uma resenha, você vai identificar que é um resumo. Bom? E aqui, olha só, a igreja discipuladora. Aí vem... Como? O Google te dá resenha, um dedo de resenha, sem o título resenha, seu nome. Né? Vários títulos. Tá vendo? Pode ver que, nesse caso, não temos a bibliografia, mas tem a informação de quem é, de onde ela foi. Algumas citações estão aqui dentro do próprio corpo. Entenderam, irmãos? Então, assim, é muito interessante. Está vendo aqui, ó? Richard Baxter está fazendo citação. Isso é uma citação direta. Ou, no caso, indireta. Eu não prestei atenção exatamente, só passei os olhos agora com vocês, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Curta, né? Ela é uma obra literária técnica, só que ela é curta. Resenha, crônica, resumo, eles são mais obras técnicas mais curtas. Sim. Não é como um livro, né? Não é como um livro, nem como uma dissertação. O livro já é uma obra... Nem como monografia, que é mais longa, que é mais... Exatamente. Tá bom? Então, meus irmãos, agora aqui, olha, só para vocês terem um outro exemplo, artigo científico. Aqui vai vir mais, eu não vou passar agora, só vou mostrar a capa para vocês, eu já dei esse trabalho aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que a gente já está chegando no final da nossa aula. Ó. Só mostrar as primeiras capas. Ó. Artigo científico, fonte, professor Saulo Barbará. Aqui ele está mostrando o que é um artigo científico. Eu passei para vocês já esse material, mostrando mais uma vez o suprassumo deles, tudo que a gente vem falando até aqui. Por isso que eu achei que essas duas aulas é o necessário para a gente ter uma cosmovisão de como funciona a metodologia científica. O artigo é mais curto ainda, né? Ó, aqui, ó, elementos textuais, exemplos textuais do desenvolvimento, tudo já bem mastigado, nos ensinando. Ó, olha que interessante aqui. Você começa, aí vem tendo as etapas, fazendo um cronograma, né, sobre o progresso, dando exemplo das tabelas, que é uma opção. Quando você precisa, você coloca. Só um segundinho. Fala, filhão. Então, beleza, meus irmãos? Ok. Aqui já estamos no finalzinho, tá? Esse era o slide número 9. Aí, aqui no slide número 10, só para vocês terem uma noção, deixa eu trocar. Olha só. O slide número 10, modelo de artigo. O 9 não é, o 9A, modelo de artigo, caminhando. Vamos abrir rapidamente, só para vocês terem uma noção, só para vocês verem. Vou mudar também. Só alterar aqui. Aqui é um artigo, tá vendo? Esse é um artigo, modelo de artigo. O 9B é um artigo científico. Deixa eu mudar também para vocês. Esse é bem legal. Olha a estrutura dele, como que é feito. Aqui vocês vão enxergar perfeitamente a complexidade, tá vendo?
a estrutura. Tá vendo, Gil? Irmãos, é muito interessante. Eu gostei bastante desse material. Vai mostrando, vai explicando detalhadamente cada parte, tá vendo? Então, aí vocês podem estar tirando as dúvidas ao ver esses trabalhos, tá bom? E para a gente estar concluindo agora, vamos lá. Opa. Para a gente estar concluindo, vamos agora chegar no projeto de pesquisa. Aí vem o 10, projeto de pesquisa, 10A, modelo de projeto de pesquisa, 10B, modelo de projeto de pesquisa, e o 11, o roteiro do seminário, que na realidade vão seguir praticamente esse mesmo roteiro, sobre o que é, como que se faz, dando uma boa explicação. Tá bom, meus irmãos? Ok. Eu creio que Uhum. esse assunto é um suprassumo para que a gente possa estar aprendendo, até mesmo a enxergar essas áreas, e não somente elas, mas, por exemplo, o 11º slide é roteiro do seminário. O que é um seminário? Como que se faz um seminário? Nós estamos num seminário teológico, mas nós poderíamos dizer que o seminário teológico é a faculdade de teologia, né? Porque essa palavra seminário, ela pode ter tanto significado como seminário teológico, que é o que estamos fazendo, mas o seminário que nós vamos apresentar sobre um determinado tema. E o que é um seminário? É uma dinâmica de estudos em grupo que visa um estudo de profundidade num tema. Então, como que a gente prepara um seminário? Na igreja local, na escola bíblica, numa palestra. Aqui, no caso, para nós, né, a palavra seminário tem um significado de faculdade de teologia, uma escola de teologia, que se convencionou de chamar de seminário. Mas, na realidade, essa palavra também se aplica dentro da metodologia científica como uma ferramenta de trabalho. Assim como o resumo, assim como a resenha, assim como o TCC, uma dissertação e uma tese, é um artigo científico, seminário também. Então, é importante a gente ter essa compreensão. Tá bom, meus irmãos? Seminário, Tudo bem? na faculdade, a gente tem... Já participei de seminário, que pega um livro, uma grande obra, aí divide os alunos, cada um vai Apresentar. debater, vai apresentar parte do livro, né? Da obra. Exatamente, porque dentro do seminário, vou até publicar aqui para a gente só, para concluir essa parte. Olha que interessante. E isso é o slide número 11, tá? Ele apresenta aqui, né, ó, o seminário. Então, ele vai e apresenta. Como preparar um seminário? E aí ele vem explicando. É a dinâmica de um estudo em grupo que visa o estudo em profundidade de um tema. Pressupõe a participação ativa de todos, apresentadores e plateia. Muitas vezes pressupõe a leitura preliminar de um texto que será discutido radicalmente. Percebam, como definição de estrutura, nós estamos fazendo uma faculdade de teologia. É que se convencionou que é um seminário teológico. Por quê? Porque dentro da nossa proposta tem essas interações, então casa-se. Mas você compreende que seminário, quando falamos assim, eu vou dar um seminário, as pessoas já estão esperando esse tipo de seminário, não um seminário teológico, né? Para que serve um seminário? Aí ele vai explicando qual a estrutura de um seminário, né? Diretrizes para um seminário em grupo, como o Júnior falou. Às vezes tem seminário que ele tem um tempo, né? Às vezes uma semana, um seminário sobre educação, seminário sobre tal tema. E aí, ao debate, ao apresentador, vários atores lá que participam, né, do debate. Já aqui ele é um seminário que
ele tem um tempo, né, longo, né, como uma faculdade. Sim, mas é por isso que, como classificação, nós estamos numa escola de teologia. Nós estamos numa faculdade de teologia. Sim. Não necessariamente no seminário. Mas é que se convencionou, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, concluímos aqui metodologia científica, tá bom? Maravilha. E maiores dúvidas, tirem comigo no particular. Beleza, Ok. professor. Beleza. Fechado. Então, Tá bom. a partir da próxima Doutor. aula, gestão eclesiástica. Ó, Sim. Vamos vai sair ser uma dessas delícia. técnicas aí, vamos para Vamos para cima. Tá a bom? Bíblia. Vamos pra Bíblia. É isso aí. Graça e paz a Então, todos. meus irmãos, Deus abençoe. Boa semana a todos, Um né? excelente restante de semana e um excelente final de semana a todos. Tchau, gente. Amém. Bom dia. Deus Deus abençoe. abençoe. Bom dia, boa noite. Deus abençoe. Bom dia, né, irmã? Ai, Eu tô em Nárnia já. Tchau, gente. Já tá. Gostei, Nai. Deus abençoe, Maísa. Fica com Deus. Paz de Graça e Deus. paz. Deus abençoe.